Olá, meu nome é Jéssica, sou da Faculdade São Francisco da Paraíba e hoje vamos falar sobre febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa de gravidade variável causada por um arbovírus, vírus transmitido por mosquito, do gênero Flavivírus, Fabrice da família Flavividae, cujo reservatório natural são os primatas não humanos que habitam em florestas e matas tropicais. Estudos genéticos demonstraram que esse vírus surgiu na África há cerca de 3.000 anos e chegou no Brasil nos navios que traziam escravos para trabalhar nas minas e na lavoura. Numa época em que as cidades não dispunham de saneamento básico e estavam infestadas de mosquitos. O resultado desse encontro do vírus da febre amarela com os mosquitos urbanos trouxe trágicas consequências para a saúde da população. Transmissão. A transmissão se dá por meio da picada de mosquitos hematófagos, que se alimentam de sangue e estão infectados. Modo de transmissão. Ocorre através da picada do mosquito fêmea, que se infectam quando vão se alimentar do sangue infectado de primatas ou de humanos. Não existe transmissão direta entre humanos. Ciclos de transmissão. Existem dois tipos de febre amarela, a silvestre e a urbana. A silvestre acomete os macacos. Eles funcionam como hospedeiros dos vírus, que é transmitido pela picada dos mosquitos Ameogogus e Sabetes a outros macacos ou seres humanos não vacinados que penetram em seu habitat natural. De hábitos diurnos, esses insetos vivem em áreas de matas e cerrados, principalmente nas copas das árvores ou perto do solo. Uma vez infectados, tornam-se vetores do vírus para sempre. Ciclo de transmissão: macaco, mosquito, homem. Por isso, a morte de primatas nas imediações das cidades representam um dos sinais de que o vírus da doença está circulando em determinada região. A urbana da febre amarela é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya e a zika. Ele vive nos arredores das casas, em depósitos de água parada e ataca principalmente no começo da manhã e no final da tarde. Os macacos não estão envolvidos nesse tipo de transmissão. Ela ocorre quando o mosquito pica uma pessoa doente, o homem é o único hospedeiro do vírus nas cidades, e depois ataca uma pessoa saudável, que não foi vacinada. Ciclo: homem, mosquito e homem. Vale ressaltar que, embora os mosquitos envolvidos na transmissão da febre amarela sejam diferentes, nos dois casos o vírus e as manifestações clínicas da doença são absolutamente idênticas. No Brasil, a forma urbana da doença já foi erradicada. O último caso de que se tem notícia ocorreu em 1942 no Acre. Os que surgiram depois foram todos do tipo silvestre. No entanto, é preciso estar sempre alerta. O menor descuido e a febre amarela urbana pode voltar. Para tanto, basta que uma pessoa infectada na região onde vivem os hospedeiros e vetores silvestres do vírus sirva de fonte de infecção para o Aedes aegypti nas cidades. Os sintomas dessa enfermidade variam muito. Podem ser leves a ponto de serem confundidos com o de uma virose banal e regredir espontaneamente, ou podem evoluir para complicações graves e morte, como febre com calafrios, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares muito fortes, cansaço, vômito e diarreia são sinais da doença que surgem de repente, em geral de 3 a 6 dias após a picada do inseto. Icterícia progressiva, hemorragias, comprometimento dos rins, do fígado, do pulmão, problemas cardíacos e encefalopatias são sintomas da doença que podem levar à morte. O diagnóstico pode ser diferencial, que é através de suspeitas clínicas de quadro febris, e laboratorial, que é através de exames de sangue que identificam a presença do vírus no sangue. Tratamento. Nos casos mais graves, o paciente pode necessitar de diálise e transfusões de sangue. Não existe um tratamento específico no combate à febre amarela. O doente deve permanecer em repouso em ambiente hospitalar e sob cuidados médicos para evitar as complicações graves da doença. O único tratamento possível é o de suporte. Basicamente, ele consiste em manter o paciente bem hidratado e introduzir drogas para equilibrar a pressão arterial, corrigir os desequilíbrios metabólicos e aliviar os sintomas. Assim como na dengue, o uso de remédios que contenham ácido acetilsalicílico é contraindicado, porque aumenta o risco de sangramento. Medidas de prevenção e controle. A vacina,
que é constituída de vírus vivos atenuados derivados de uma amostra africana do vírus amarelico selvagem denominada ACB. Deve ser administrada a partir de 9 meses de idade, em via subcutânea, volume de 0,5 ml, com reforço de 10 em 10 anos. Ela é distribuída gratuitamente nos postos de saúde e raramente apresenta efeitos colaterais adversos. Em vários estados brasileiros, essa vacina já faz parte do calendário nacional de vacinação. A Organização Mundial de Saúde, em maio de 2013, anunciou que uma única dose da vacina contra a febre amarela garante imunidade por toda a vida. Portanto, não considera necessária a aplicação da dose de reforço. Fica garantida, porém, a liberdade de cada país escolher a conduta que se adapta melhor às suas necessidades. No Brasil, o Ministério da Saúde optou por manter o esquema de aplicar 2 doses da vacina contra a febre amarela. A recomendação era que uma dose de reforço fosse aplicada a cada 10 anos depois da primeira, em adultos e crianças residentes em áreas de risco ou em pessoas que pretendiam viajar para esses lugares. Portanto, quem já recebeu as 2 doses da vacina com um intervalo de 10 anos entre elas, pode considerar definitivamente imunizado contra a doença e não precisa mais repetir as doses de reforço. Os anticorpos protetores aparecem entre o 7º e o 10º dia após a aplicação, razão pela qual a imunização deve ocorrer 10 dias antes de se ingressar em área de transmissão. Uma só dose confere imunidade no período de 10 anos. Efeitos adversos: mal-estar, cefaleia, mialgia e febre baixa, que ocorrem por volta do 5º dia em 2% a 5% dos vacinados, durante de 1 a 2 dias. Contraindicações: crianças menores de 6 meses, reação anafilática após ingesta de ovo e derivados, febre acima de 38,5 graus Celsius, portadores de imunodeficiência congênita ou adquirida, neoplasias malignas, pacientes assintomáticos de HIV, pacientes em uso de quimioterápicos e ou radioterapia, usos de corticoide em doses elevadas e estados de imunodepressão ou adiamento de 2 anos após transplante de medula óssea. Quem depende de orientação médica: adulto com idade igual ou superior a 60 anos só podem tomar a vacina depois de uma especialista avaliar o custo-benefício da medicação, uma vez que, nessa faixa de idade, aumenta o risco de desenvolver os efeitos indesejáveis da vacina. Pacientes HIV positivo e imunodeprimidos, de maneira geral, devem evitar as viagens para os lugares onde exista risco de febre amarela. Se houver absoluta necessidade, devem consultar um médico especialista no assunto. Recomendações: erradicar o mosquito transmissor da febre amarela é impossível, mas combater o mosquito Aedes aegypti nas cidades é uma medida de extrema importância para evitar surtos das doenças nas áreas urbanas. Por isso, ninguém pode descuidar das normas básicas de prevenção. São elas: eliminar os focos de água parada que possam servir de criadouro para os mosquitos e usar repelentes de insetos no corpo e nas roupas para evitar picadas. Além disso, é sempre recomendável usar sempre que possível calças e camisas que cubram a maior parte do corpo e mosquiteiros ao redor das camas quando estiver em áreas de riscos para a transmissão silvestre da doença. Aplicar repelente com regularidade, não esquecer de passá-lo também na nuca e nas orelhas. É importante repetir a aplicação a cada 4 horas ou a cada 2 horas se a pessoa tiver transpirado muito. Reaplicar o repelente toda a vez que molhar o corpo ou entrar na água e consultar um médico ou os núcleos de atendimento ao viajante para informar sobre a necessidade de tomar a vacina antes de viajar. Alguns países exigem um certificado internacional de vacinação atualizado. Aqui são algumas referências e obrigado.